Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão aí presentes em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este aqui é um vídeo relacionado, eu fiz um vídeo primeiro falando a respeito da noiva de Cristo, que é a igreja, entende? Então, eu vou falar agora a respeito dessa questão de corpo, porque aqui tem um detalhe, né, que Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala assim, qual o terreno tais também, no 48 em diante, né, ele fala, 47 em diante, ele fala assim, ó, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são bem os terrestres, a qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Então aqui Paulo ele está falando do corpo terreno que não pode herdar, nem a carne nem o sangue pode herdar o que é celestial, né? Então ele fala assim, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista do incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. E aí ele continua. Então, irmãos, Paulo ele fala aqui a respeito da questão do corpo, entende? Porque assim, Jesus Cristo morreu, só que o Espírito nunca morreu. Não se engane, entende? Então assim, se você morre, a primeira morte é a carne, né? Então por que a Cristo morreu? Porque ele carregou os nossos pecados, ele não tinha pecado. Então ele carregou os nossos pecados, por isso ele experimentou a morte. Mas Deus exaltou ele e ressuscitou ele. Entende? Por quê? Por causa disto. Então, assim, esta analogia é bíblica. Então, se você morre agora, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador, a Bíblia fala que você não fica dormindo. É um pensamento errado isso. E eu vou mostrar isso a respeito aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala a respeito disto,
né? E os irmãos, eles têm que estar atentos sobre isso daí, porque ele fala aqui e de uma forma explícita, porque ele fala assim, ó, porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, tá falando do corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então ele está falando da incorruptibilidade. E por isso também gememos desejando ser revestidos, então revestidos da nossa habitação que é do céu. Olha lá. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então aqui ele já vai falar sobre isso. Ele fala assim, ó, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então neste corpo, a gente anda pela fé, né? Pela fé dos santos, né? Aquele que guarda, porque você guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Então, a gente está andando pela fé, a gente não está olhando Cristo, a gente não está com Ele, mas a gente sente, a gente crê que Cristo está conosco. E isto que é o importante. E ele fala no 8 assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha só. Então aqui está o mistério revelado. Habitar com o Senhor. Entende? Então, se o cristão ele morre na primeira morte, que é a carne, que já está condenada, para onde que ele vai? Para onde que ele vai? Habitar com o Senhor. Mas aí alguém pode me responder, que eu já citei esse texto aqui, mas é bom deixar bem claro aqui esse texto, né? Porque é bom citar ele várias vezes, que alguém pode perguntar assim, mas habitar com o Senhor, mas Paulo está falando, né, de algo aqui, né, que para mim isso aí não está mostrando muita coisa. Então ele fala aqui em Colossenses, no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ah, vamos habitar com o Senhor na onde? Nos céus. Irmãos,
Então, estes textos acabam com essa teologia daquelas pessoas que falam que quem morreu está dormindo e só vai acordar no último dia. Negativo. Paulo, ele fala aqui. Ah, mas Diego, irmão, eu acho que você tá confundindo, porque, né, tá confundindo, né, porque esse texto aí tá falando assim, mas pode ser outra coisa. Bom, vou mostrar um segundo texto, então. Então, em Filipenses, no capítulo 1, né, eu vou falar aqui do verso 19 em diante. Ele fala aqui, ó, porque sei que disto me ressuscitará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Então, Paulo ele tinha convicção das coisas ele tinha convicção das coisas que viria sobre ele, entende? Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas por que o morrer é ganho? Porque ele fala aqui: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tanto desejo partir e estar com Cristo. Aonde que estava Cristo? Estava dormindo também? Então, por isso, ele fala, porque isto é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. Então ele está falando, né, na questão de ir lá ver os filipenses, né, que foi uma igreja que ele constituiu ali, né, nessa região, e que agora, né, Filipenses ali é a Turquia, né, para aqueles que não têm o conhecimento, né, da localidade. E ali também fica Efésios, Colossenses, Gálatas, fica também a parte da, da ilha de Patmos, que João ficou preso, enfim. Depois eu vou explicar em outros vídeos, querendo Deus. Mas o ponto principal é este. Ele fala assim, ó, mas de ambos os lados estou em aperto, no 23, né? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então, acaba com qualquer teologia de que não, a gente está dormindo e a gente vai acordar só no último dia, né? Então, essa teologia, ela tem um engano. Muitos se enganam e, assim, os próprios judeus também, eles citam as cartas de Paulo, só que, irmãos,
Pedro, ele já tinha falado sobre isto. Então, assim, tem que tomar cuidado. As pessoas que estão citando as cartas de Paulo, irmãos, nem que até eu posso errar, né? Posso errar, até eu posso errar. Mas, o que os irmãos devem fazer? Examinar as escrituras, examinar. Porque Pedro, ele fala isso no capítulo, no 2 Pedro, capítulo 3, o verso 15 diante, ele fala assim, ó, e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais, aí ele cita aqui, entre as quais há pontos difíceis de entender, olha lá, há pontos difíceis de entender que os indutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado porque Paulo escreveu aqui, tem coisas que é difícil de entender porque ele junta, as cartas dele são, na verdade, um quebra-cabeça. Então a gente tem que ir para uma carta, ir para outra e montar ali a ideia ampla, a visão macro que Paulo tinha a respeito de Cristo e a respeito de tudo, toda a visão espiritual que ele tinha acerca de tudo, né? Tanto de Cristo como da vinda, como da morte, como do corpo, entende? Então, muitas pessoas na internet estão falando muita coisa e os irmãos têm que estar com as escrituras abertas. Tem que estar com as escrituras abertas para falar a respeito daquilo que está ministrando, né? Porque tem que ter dedicação e tem que entender o básico, né? Tem que entender o básico. E isso daí, irmãos, é dever de todo cristão estar lendo as escrituras, né? Assim como a oração, como o jejum e também, né, como ler as escrituras. Amém? Então, desejo aqui a todos, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos fiquem bem, fiquem com Deus. E é acerca dessa situação, desses dois aí que eu vi também no debate, né? E eu fiquei muito, assim, preocupado, porque quantas pessoas não estão vendo isto e tá caindo nesse engano, né? E é muito difícil, irmãos, é muito difícil você cair nesse engano e depois querer voltar atrás, entende? Porque você vai lá na igreja, de repente o pastor não vai saber, não vai saber. E teve também outra questão que era da questão a gente vai morar no céu a eternidade? Vocês creem nisto, que a gente irá para o céu e passarão a eternidade lá? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para os irmãos aqui. Se os irmãos quiserem este vídeo, comente aí
que eu vou trazer este vídeo aqui no canal, né, um conhecimento bíblico a respeito deste assunto, que é bem complexo também, mas é simples e tem muito texto aqui que dá a entender que para a gente, o que a gente tem que ter em mente a respeito disso, amém? Que Deus abençoe a todos, não quero mais estender o vídeo, para ele não ficar muito longo. Que Deus abençoe a todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos os irmãos, fiquem com Deus e, querendo Deus, lançarei outro vídeo, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, um abraço.